Amós capítulo 1, nós vamos ler do verso 1 até o verso 3 do capítulo 2. Amós 1 ao 2, 3. Palavras que em visão vieram a Amós, que era entre os pastores de Tecoa, a respeito de Israel, nos dias de Uzias, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel, 2 anos antes do terremoto. Ele disse: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, e cercar-se-á o cimo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e por 4, não sustarei o castigo, porque trilharam a Gileade com trilhos de ferro. Por isso meterei fogo à casa de Azael, fogo que consumirá os castelos de Ben-Hadad. Quebrarei o ferrolho de Damasco, eliminarei o morador de Biqueate-Aven, e ao que tem cetro de Bet-Eden, e o povo da Síria será levado em cativeiro aqui, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e por 4 não sustarei o castigo, porque levaram em cativeiro todo o povo para o entregarem a Edom. Por isso meterei fogo aos muros de Gaza, fogo que consumirá os seus castelos. Eliminarei o morador de Asdod, o que tem cetro de Asquelon, e volverei a mão contra Ecrom, e o resto dos filisteus perecerá, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro e por 4 não sustarei o castigo, porque entregaram todos os castigos a Edom e não se lembraram da aliança de irmãos. Por isso meterei fogo aos muros de Tiro, fogo que consumirá os seus castelos. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Por isso meterei fogo a Temã, fogo que consumirá os castelos de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões dos filhos de Amon, e por 4 não sustarei o castigo, porque rasgaram o ventre às grávidas de Gileade, para dilatarem os seus próprios limites. Por isso meterei fogo aos muros de Rabá, fogo que consumirá os seus castelos, com alarido no dia da batalha, com turbilhão no dia da tempestade. O seu rei irá para o cativeiro, ele e os seus príncipes juntamente, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Moabe, por 4, não sustarei o castigo, porque queimou os ossos do rei de Edom, até os reduzir a cal. Por isso meterei fogo a Moabe, fogo que consumirá os castelos de Queriote. Moabe morrerá entre grande estrondo, alarido e som de trombeta. Eliminarei o juiz do meio dele, e a todos os seus príncipes com ele matarei, diz o Senhor. Os irmãos, nós vamos começar hoje uma série em Amós. Você já pode perceber aí que eu fiz questão de colocar qual é a ideia desse livro. Qual é a mensagem central desse livro? Deus anuncia juízo inevitável às nações e chama seu povo a buscá-lo para que tenham vida, prometendo a restauração da casa de Davi em sua terra para sempre. Essa é a ideia de todo o livro. Hoje nós vamos começar como um panorama inicial nesse primeiro capítulo até o capítulo 2, verso 3, e que nós vamos entender pela exposição inicial, com base nessa grande ideia do livro, o que é que Deus está nos falando e o que o Senhor nos ensina através desse livro, desse profeta. Então preste atenção um pouco, é algo que eu quero mostrar para você, que você talvez não esteja tão desconectado e que você está muito ciente dessa realidade. O Brasil não é um país sem riquezas. Nós produzimos alimentos para o mundo. Nossa economia tem potencial em diversos setores. Nossa economia tem potencial em diversas áreas. A tecnologia avança e o consumo aumenta.
Eu não sei se vocês sabem, inclusive, a Bahia tem um único polo de produção e de mineração de urânio do Brasil. E fica aqui pertinho de nós, Caetité. Você vê o potencial energético, econômico e de tecnologia que o Brasil tem. Mas basta olhar um pouco mais de perto para perceber que prosperidade econômica não significa saúde moral. Há algo profundamente quebrado em nossa sociedade. Quase toda semana surgem denúncias de desvios, fraudes, licitações, uso de recursos de dinheiro público, uso indevido, favorecimento político, escândalos envolvendo autoridades dos mais diversos partidos. Mudam governos, mudam nomes, mas o problema continua sendo o mesmo, o problema permanece. O coração do homem continua o mesmo. Nós nunca tivemos acesso a tanta informação. Nós carregamos bibliotecas inteiras em bolsos. Mesmo assim, cresce uma geração que muitas vezes sabe distinguir a cada vez mais, não sabe distinguir entre o que é certo e o que é errado. Embora o volume de informações seja avassaladora. Na área familiar, crescem os índices de violência doméstica, crescem os índices de abandono parental, crescem os índices de enfraquecimento de vínculos familiares. Crianças são expostas à violência constantes, a cenas e músicas totalmente depravadas. Milhões de crianças ainda continuam em situação de trabalho infantil escravo. Quando a família adoece, a sociedade inteira adoece. Nós vivemos, curiosamente, numa era de imagem. Nunca foi tão fácil parecer uma coisa sem realmente ser. Aplicativos editam o rosto, redes sociais editam a vida, empresas editam reputação, políticos editam recursos e discursos, pessoas editam sua moral, mas Deus não edita sua avaliação, Ele vê o coração. O contexto de Amós nos mostra que não é muito diferente do Brasil de hoje. O profeta Amós é levantado num período de grande prosperidade econômica de Israel e Judá. Amós prega num contexto em que Uzias é rei de Judá e Jeroboão II é rei de Israel no reino do norte. E nesse período estava havendo grande expansão territorial e prosperidade material, conforme nós vemos em 2 Reis, capítulo 14, que inclusive essa prosperidade e alargamento das fronteiras havia sido profetizado por Jonas. A riqueza, porém, naqueles dias do povo de Israel estava concentrada nas mãos de uma elite que oprimia os pobres e os necessitados, pisando sobre a cabeça dos pobres no pó da terra. O primeiro aspecto de Amós, veja o verso 1, do capítulo 1 a 2. Nós temos aqui algo que é muito importante para nós entendermos diante desse cenário que está acontecendo. Essas palavras vêm a Amós, e está designando quem é Amós. Ele é um pastor, e ele está falando a respeito de Israel e de Judá, nos dias de Jeroboão, rei de Israel, e ele estabelece muito bem, 2 anos antes do terremoto, algo que acontece conforme a profecia de Zacarias, capítulo 14, verso 5. Mas olha o que Deus diz por meio de Amós, nesse contexto de Amós. O Senhor rugirá de Sião
e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. O primeiro aspecto nesse cenário é a autoridade e o rugido do Senhor. Deus está levantando um profeta. Aliás, Deus sempre teve seus profetas. E a mensagem através deste profeta, através de Amós, não era apenas para Israel e para Judá, mas também eram para as demais nações circunvizinhas ali. Você começa a perceber, a partir do verso 3 em diante, que Deus está falando agora com nações ao redor de Israel. Ele fala com Damasco, ele fala com Gaza, ele fala com Tiro, ele fala com Edom, ele fala com os filhos de Amon, e ele fala contra Moabe. Nações e povos ao redor. E Amós recebe essas visões, aquilo que ele tinha visto e ouvido. Veja o verso 2. O Senhor rugirá de Sião, ele fará ouvir a sua voz. Os prados, agora ele vê, os prados dos pastores estarão de luto, e secar-se-á o cimo do Carmelo. Numa linguagem poética, o que ele está dizendo, porque o Senhor rugiu, a criação irá sentir o rugido dele e reagirá de uma forma totalmente diferente. Amós recebe essa visão e essa profecia, levanta um profeta simples, um pastor das ovelhas de Tecoa para anunciar a sua palavra. E a voz que Amós está proclamando não é a dele, mas é a voz de Deus por meio dele. É a voz de Deus por meio de Amós. É surpreendente notar como é que Deus usa pessoas tão simples como um pastor aqui, que naquela época um pastor era uma das piores profissões e que era a profissão mais desprezada. Alguém que cuida de ovelhas, de gado, de bicho. É surpreendente notar como Deus usa geralmente pessoas que são as mais desvalorizadas. Deus usa os fracos para confundir os fortes. Amós era um pastor, não muito bem valorizado, não chamava atenção, mas observe, a voz não é dele. A voz a ser ouvida é a voz de Deus. E essa voz de Deus se apresenta como aqui logo no início? Como um rugido de um leão. Você já ouviu um rugido de um leão? Você já teve a oportunidade de ir a um zoológico? Dá para você ouvir a quilômetros de distância. É assustador. Estremece tudo por dentro. O rugido dele é forte. Você já ouviu o barulho de um trovão? Com certeza. Quando aquele raio cai e vem logo o barulho daquela queda daquele raio, aquele trovão, estremece paredes, estremece tudo, estremece até dentro de você. Assim é o rugido deste leão que se louve a longa distância, o barulho de um trovão que faz estremecer as montanhas. Assim é a voz do Senhor. A palavra do Senhor também faz produzir os seus efeitos onde quer que ela se ecoe. E aqui o efeito já começa a dizer: os prados estarão de luto e secar-se-á o cimo do Carmelo. Deus está fazendo sérias ameaças, sérias advertências em sua providência, e serão tão terríveis quanto o rugir de um leão é para os pastores no campo. Imagine um leão, um pastor no campo, cuidando de suas ovelhas e seu gado, e ele ouve um rugido de um leão. Amós fala a mesma linguagem dos seus contemporâneos. O profeta Oséias também está profetizando na mesma época. E Oséias diz: eles seguirão o Senhor, ele rugirá como leão. Quando rugir, os seus filhos virão tremendo desde o ocidente. Joel 3,16 também diz isso: o Senhor rugirá de Sião, e de Jerusalém levantará a sua voz, terra e céu
tremerão por causa desse rugido, mas o Senhor será um refúgio para o seu povo, uma fortaleza para Israel. O leão, meus irmãos, é esse Senhor, é esse Deus, e o seu rugido se faz ouvir por toda a criação. Deus é soberano e fala com autoridade e poder. E assim como o leão ruge antes de despedaçar, Deus está advertindo os seus antes de agir. Deus adverte antes de fazer alguma coisa. Deus avisa antes de ferir. A palavra de Deus é tão poderosa como o trovão que faz estremecer e como um rugido de um leão que se ouve a quilômetros. E o anúncio dele é tão sério que ele está dizendo: eu não vou sustar, eu não vou parar com o julgamento. Os pastos verdes secarão, o capim murchará, nas habitações dos pastores haverá pranto, porque o juízo de Deus afeta o sustento e os lugares que antes havia glória. Aqui há o rugido e a autoridade de Deus, porque a sua autoridade, a sua palavra afeta tudo quanto toca e alcança. Você tem dado ouvidos ao rugido de Deus? Onde está o rugido de Deus hoje? O rugido de Deus está em sua palavra, nas Escrituras. Você tem dado ouvidos a este eco das Escrituras, da voz de Deus em sua vida? Ouça a palavra de Deus hoje, revelada em sua palavra, pregada, ensinada e meditada. Mas Deus também tem outras maneiras de chamar a nossa atenção. Essa é a principal. Mas também a consciência pode ser um alerta de Deus. A disciplina do Senhor pode ser um alerta de Deus. As circunstâncias que nos despertam podem ser um alerta de Deus. E, portanto, quando Deus está falando, Ele requer aquilo que Ele nos diz na carta aos Hebreus: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não endureça o coração enquanto ainda há oportunidade de arrependimento. Porque quem pode ignorar o que Deus diz e faz? Ninguém pode ficar muito tempo sem perceber as consequências de ouvir a voz do Senhor e não agir. Amós ouviu a voz do Senhor. E Deus está nos falando por meio da sua palavra, a sua Escritura. Quanto tempo você dedica à palavra de Deus em sua vida? Você escuta mais as notícias do que a voz de Deus? Sua opinião é moldada pela internet ou pelas Escrituras? Muitos cristãos hoje alimentam a mente com tudo, menos com a palavra. Será que diante do rugido do Senhor nas suas Escrituras, nós perdemos o temor de Deus? Quando nós ouvimos um trovão cair, um raio cair e o barulho que é o seu trovão, nós trememos. Será que trememos quando Deus fala? Será que oramos mecanicamente, ouvimos sermões sem que o nosso coração trema dentro de nós? Será que tratamos o culto como um entretenimento? Meus irmãos, uma das maiores tragédias da igreja moderna hoje é acostumar-se com as coisas sagradas. Como se fosse apenas mais um compromisso na minha rotina, mais uma agenda da minha rotina e só. Deus ruge, porque Ele tem autoridade. Segundo aspecto disso agora, é do verso 3 até o capítulo 2, verso 3. Qual é a razão do rugido de Deus aqui para Amós? A razão do rugido
é a sentença contra as nações por causa dos seus pecados. São os pecados dessas nações, aqui no texto. Essa é a razão por que Deus está rugindo. Deus anuncia aqui oráculos contra essas nações vizinhas por seus pecados. Você vai observar que do verso 3 até o verso do capítulo 1 até o verso 3 do capítulo 2, há uma sequência em que Deus começa a dizer, por 3 transgressões e por 4, ele sempre fala isso, por 3 transgressões e por 4, por 3 transgressões e por 4, por causa dessas transgressões, o que é que ele quer dizer com isso? O que significa essa repetição? Significa que a taça da ira de Deus chegou ao limite e transbordou. E Deus está dizendo, chegou o limite da minha paciência com vocês. Deus é paciente, não é? Mas a paciência dele também tem limites. A paciência dele chegou ao limite. O pecado atingiu um nível tão elevado que Deus agora precisa dar uma resposta justa a isso. E ele diz, por 3 transgressões e por 4, não sustarei o castigo. Olha o que ele diz várias vezes isso. Verso 3 ele diz isso para Damasco. Verso 6 ele diz isso para Gaza. Verso 9 ele diz isso para Tiro. Verso 11 ele diz isso para Edom. Verso 13 ele diz para os filhos de Amon. E verso 1 do capítulo 2 ele diz isso para Moabe. Por 3 transgressões e por 4, não sustarei o castigo. Por quê? Por causa dos pecados dessas nações. Injustiça, violência, opressão contra os mais fracos, os pobres. E por causa disso, o clamor dos oprimidos está chegando diante de Deus. E Deus ouve o clamor dos injustiçados. Deus ouve o clamor dos pequenos que são maltratados. Jesus disse isso em outras palavras. Ai daqueles que fizerem transgredir um dos meus pequeninos. O juízo de Deus é certo, é inevitável, não tem como escapar. Por que isso? Porque Deus é justo, meus irmãos, e não ignora o pecado. Deus julga as nações com base em quê? Na sua moralidade. Qual é o padrão de Deus para julgar as nações? A sua pessoa. O seu caráter, a sua santidade, a sua glória, a sua misericórdia e o seu amor. E porque ele ruge como leão e ele é justo, então ele é soberano e essa sua soberania se estende a todos os povos da terra, não apenas ao seu povo da aliança aqui, que era Judá e Israel. Porque ele criou todas as coisas, então ele tem o direito sobre todas as coisas. Agora note uma coisa bem interessante. Quais são alguns pecados dessas nações? Observe bem. Damasco tem crueldade militar, trilhar Gileade com trilhos de ferro. Gaza e Tiro, tráfico de escravos e quebra de alianças fraternas. Foram mentirosos, traidores. Edom, ódio implacável e falta de compaixão para com o irmão. Amon, atrocidades contra mulheres grávidas por ganância territorial. E Moabe, desrespeito até mesmo com os mortos, queimar ossos do rei de Edom. Observe isso, que todos esses pecados, essas atitudes afrontam a santidade de Deus. Não eram apenas crimes de guerra ou alguma coisa assim, eram pecados. Há pecados que você tem tolerado há anos na sua vida? Você chama de fraqueza aquilo que Deus chama de pecado?
Há áreas da sua vida sem arrependimento? Veja o que Deus está fazendo por meio de Amós. Ele também denuncia a opressão. E como é que nós podemos, às vezes, ser opressores? Participando de esquemas desonestos, tirando aquilo que é dos mais fracos, em benefício próprio, aceitando vantagem ilícita, usando de posição para prejudicar alguém. Esse não é o cenário do nosso país. Seja íntegro quando ninguém estiver vendo, porque o cristão deve ser conhecido pela sua honestidade. E veja o que é que Deus diz repetidamente para algumas dessas nações: eu vou meter fogo nos seus castelos, eu vou consumir os castelos de vocês. O que ele está falando? Eu vou destruir as suas fortalezas, eu vou derrubar aquilo em que vocês estão bem seguros, naquilo que vocês acham que vocês estão muito bem protegidos. Isso simboliza, meus irmãos, que as defesas humanas que essas nações confiavam seriam inúteis diante da justiça divina. Nada fica de pé. Deus não é intimidado pelas defesas humanas, castelos, torres, muros, serpentinas, câmeras de vigilância. Ele promete colocar fogo nos muros e consumir os castelos, as fortalezas de cada nação. Isso mostra que nada, nenhum dinheiro pode comprar o perdão, nenhuma segurança humana ou defesa humana pode proteger contra o rugido e o estrondar da palavra de Deus. Influência não pode impedir o juízo e religiosidade não pode salvar a sua alma. Tudo em que confiamos fora de Deus é um castelo de areia. Vai desmoronar. Por que isso? Porque Deus vê, pessoas escondem. Porque o pecado tem consequência, seja pessoal ou consequência coletiva. Deus chama cada nação e chamará cada nação, cada sociedade, cada indivíduo para prestar contas diante dele um dia. A justiça social não é opcional, porque a justiça social reflete a santidade de Deus. E aqui há algo muito importante, principalmente no ano em que nós estamos, um ano de eleição. Eu sei que existem níveis de moralidade nos dois polos, em que um tem mais moral do que outro polo. Mas o que me leva, de acordo com a palavra de Deus e do Evangelho, é que eu, como cristão, eu não fecho os olhos para o pecado de A e nem para o pecado de B. Não importa quem esteja no governo, se há opressão, se há injustiça, se há pecados cobertos e não arrependidos, Deus virá contra eles, se eles não se arrependerem. E o nosso papel é denunciar e proclamar: se arrependam, porque vocês prestarão contas. Seja esquerda, seja direita, meu irmão. Deus não tem compromisso com esquerda e direita, Deus tem compromisso com a sua palavra. Eu sei que existem níveis de moralidade, volto a repetir, em um mais do que o outro. Mas os dois são farinha do mesmo saco, sabe por quê? Porque o coração do ser humano é o mesmo, todos são pecadores. Não existe um justo sequer. Todos se extraviaram, todos se corromperam. Não há ninguém que busque a Deus. E isso nos começa a já ver que Amós traz uma questão de opressão contra os pequenos, os injustiçados. Injustiça social afronta a santidade de Deus. Por quê? Porque o ser humano foi criado à imagem e semelhança de Deus. Jesus ecoa isso dizendo o seguinte, no lado inverso: quando você faz o bem ao outro, é como se você fizesse a ele. Não é isso que ele diz.
se você fizeste a um desses pequeninos, a mim o fizeste. A ira de Deus produz julgamento porque Ele é justo, juiz e reto. E Amós mostra que Deus julga as nações que nem sequer aqui tinham a lei mosaica. São nações pagãs. E por que isso? Porque isso está sendo ecoado agora lá em Romanos 1, do 18 ao 20, onde Paulo afirma que a ira de Deus se revela contra toda impiedade, pois o conhecimento de Deus e a sua lei moral são manifestações na consciência humana. Deus é soberano sobre todas as suas criaturas, quer elas reconheçam isto ou não, quer elas adorem o verdadeiro Deus ou não, todos prestarão contas diante dele um dia. Deixe-me concluir. Amós mostra, meus irmãos, que o Senhor é justo juiz de toda a terra. Não apenas de Israel, não apenas do seu povo. E por ele ser o criador de toda a terra, ele exige um padrão básico de humanidade e justiça de todos os povos. Por isso, se existe um padrão de justiça e humanidade que vem do próprio Deus, o silêncio de Deus em tempos de fartura não significa a aprovação da injustiça. Você está vendo gente injusta prosperar? Não se engane, Deus não está aprovando o comportamento dessas pessoas. Sua prosperidade não significa a aprovação de Deus. Seu enriquecimento não significa a aprovação de Deus. Nós vimos aí escândalos e escândalos no Brasil aí, a torta é direita, INSS, não sei o que lá mais, é mensalão, e vai. Eu não quero saber se foi A ou se foi B. Eu quero saber onde é que está o teu coração e se há arrependimento verdadeiro. Eu acho que essa série foi muito feliz a gente ter escolhido, eu creio que foi direção do Espírito Santo, principalmente num ano como esse de política. Porque Amós está mostrando que o Senhor não tem lados na história. Sabe por quê? Porque Amós começa mostrando o julgamento de nações vizinhas, mas o que vem em seguida, Deus vai julgar Israel e Judá, Deus vai julgar o seu povo. E o negócio vai ser mais arrochado. Então ele não tem preferências. E este rugido encontrado em Amós prepara o caminho para a revelação de Deus contra toda impiedade em Romanos 1,18. E aponta para o juiz que não faz acepção de pessoas. Deus não faz acepção. A voz de Deus, meus irmãos, não é apenas um som. É o poder que afeta a criação. Como o rugido forte de um leão que pode se ouvir de longe, assim a voz do Senhor ecoa por meio da sua palavra. Aquilo que um homem confia para a sua segurança, exército, palácios, muros, dinheiro, fortalezas, política, tudo se torna palha diante da santidade de Deus. E escute bem isso, toda sociedade produz aquilo que ela adora. Toda sociedade produz aquilo que ela adora. Quando Deus então deixa de ocupar o centro, alguma coisa assume o lugar. O dinheiro, o poder, o prestígio, a fama, a política, o político. Quem é o Messias? O nome dele é Jesus de Nazaré. Quem é o Salvador? Quem é o mais santo? É Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o santo dos santos. O santo, triplamente santo. Santo, santo, santo. E quando, então, o homem substitui Deus em seu coração, a injustiça sempre irá florescer. E injustiça não tem lado. Ela está onde Deus não está. A injustiça está onde Deus não está. Porque o nosso Deus é um Deus de
justiça e não de injustiça. Foi assim em Israel no tempo de Amós. Foi assim em Judá nos tempos de Amós. E continua sendo assim no Brasil em 2026. A corrupção nos escandaliza porque ela revela aquilo que habita no coração do homem. É fácil condenar o corrupto famoso e ignorar, meus irmãos, as nossas pequenas desonestidades do cotidiano. Deus vê tanto o desvio milionário quanto a mentira que parece insignificante. Antes de reformar uma nação, Deus começa confrontando indivíduos. A pergunta não é apenas o que tem de errado com este país, mas é o que há de errado comigo diante de Deus. O que eu preciso mudar, onde eu preciso me arrepender, quais são os caminhos que eu preciso aplanar e consertar, conforme o profeta João disse: vós do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Se Deus não poupou nações pagãs por sua crueldade e injustiça, como nós responderemos nós ao seu rugido? Como responderemos nós ao seu rugido? Em primeiro lugar, deixe-me aplicar isso então. Examine seu coração. Leve Deus a sério. Leve Deus a sério. Assim como Amós era um simples pastor, a autoridade não residia nele, mas na origem divina. Não ignore os alertas bíblicos em tempos de prosperidade na sua vida. Você está prosperando? Israel também estava prosperando naquela época, mas Deus está rugindo contra a sua impiedade e está rugindo contra outras nações também que estavam crescendo. Por quê? Porque o silêncio de Deus não é aprovação de pecado. Em uma parábola contada por Jesus, o alerta foi claro a um homem que se sentia confortável em sua prosperidade. Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. De Hebreus 4, 12 ao 13, conecta essa palavra à eficácia da palavra de Deus, que é penetrante, capaz de julgar os pensamentos e intenções, porque nada está oculto aos olhos dele. Por isso, examine sua própria vida. Você está prosperando financeiramente? Você está crescendo na sua vida? Sua vida prospera externamente, mas como está o teu coração? Você tem celebrado as suas conquistas, mas tem negligenciado sua vida com Deus? Sua comunhão com o Senhor? Organize sua vida ao redor das Escrituras. Ela precisa ser o centro. Faça do culto na sua vida e a pessoa de Jesus Cristo sua prioridade. Leia a Bíblia diariamente, obedeça ao que você já conhece da palavra. Segundo, não negocie a dignidade humana. Não negocie sua dignidade, não negocie a dignidade humana. Nós não podemos ser indiferentes à injustiça social ou à exploração de pessoas, pois Deus se levanta como advogado dos oprimidos. Ele socorre os aflitos e os necessitados. E Cristo se identifica com os vulneráveis, declarando que o que foi feito aos pequeninos foi feito a Ele mesmo. Portanto, nós devemos tratar os outros com misericórdia e não como essas nações que tratavam os outros sem misericórdia. Terceiro, saiba que ninguém pode resistir a Deus. Em quem você tem colocado ou o que você tem colocado a sua confiança? Seus castelos de areia, dinheiro, carro, influência, não podem te proteger do encontro inevitável com Deus vivo,
se houver injustiça em suas mãos. É interessante notar que é um texto nos profetas, em Amós, que diz: prepara-te, Israel, para te encontrares com teu Deus vivo, com Deus vivo. E é interessante que esse texto muitas vezes é usado em campanhas de avivamento, em cultos de evangelismo, mas o texto está num contexto de prepara-te para encontrar com Deus vivo, porque Deus vai vir com espada contra você. Ou seja, te apruma, o que é teu está guardado, em outro linguajar. Então, nada pode escapar do juízo de Deus. Agora note bem, assim como você ouve um rugido de um leão à distância, e o estrondar do barulho de um raio caindo, um trovão, o propósito do julgamento divino, quando é anunciado, não é apenas destruir meramente só isso. O propósito do anúncio do julgamento divino é te levar ao arrependimento. Mudança de vida. É purificar antes que a destruição seja total. Deus avisa por meio dos seus profetas para que o povo se converta. O rugido de Deus em Amós antecipa o rugido do leão da tribo de Judá, que é Jesus Cristo. Porque segundo a Pedro, capítulo 3, versos 9 e 10, mostra que a paciência de Deus é tamanha que ele não deseja que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento, antes que o dia do Senhor venha como um ladrão. Note bem isso. Então há uma esperança gloriosa em meio ao anúncio do alerta de Deus ao juízo. Qual é a esperança? O leão que está rugindo para o juízo é também o cordeiro que morreu pelos pecadores. Ou você corre para ele e abraça e se inclina e diz, me perdoe, ou não, você não terá chances de escapar do seu juízo, porque ninguém pode escapar do Deus vivo. Não há lugar para se esconder no dia do Senhor. Jesus Cristo recebeu sobre si a ira que nós merecíamos, para que todo aquele que nele crê encontre perdão, reconciliação, graça, misericórdia, justiça e vida eterna. Porque o reino de Deus é paz, alegria e justiça no Espírito Santo. Corra para Cristo, enquanto a porta da graça permanece aberta, porque o mesmo Deus que ruge em juízo, oferece refúgio no seu leão, que é Jesus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Oremos. Pai bendito, louvado seja o teu nome. Que a tua palavra alcance e faça tremer o nosso coração, assim como um rugido de um leão estondar de um raio caindo. E não estremeça a nossa própria vida apenas, mas que a nossa vida reaja a esse tremor em arrependimento e esperança em Cristo Jesus, para a glória do teu nome. Amém.